Shabbat Shalom a todos. Shalom. Amém. Parashá, 38ª porção, chamada Corá. Corá, no hebraico, alguns hebraístas, na verdade, essa palavra tem algumas traduções para ela. A mais comum é que se trata de careca, de calvo. Talvez até, quem sabe, a palavra careca já não venha de coré. Não parece? Careca com coré. Não estudei a etimologia da palavra careca, mas muito provavelmente vem de coré mesmo. No hebraico, corar. Meus irmãos, essa paraxá, ela trata de algo muito terrível e que acontece até os dias de hoje, de certa maneira. A rebelião de algumas pessoas importantes dentro de uma comunidade que não aceita a liderança de outra pessoa. Quando a gente estuda a história de Corá, e a gente estuda essa história para a gente tomar lição dela, para que a gente não incorra nas mesmas transgressões. E aonde tem um líder constituído, sempre tem a inveja, sempre tem o que quer usurpar a liderança. A diferença é que a pessoa que o Eterno escolhe para liderar, essa pessoa, ela precisa ser desprovida de ambição. Ela pastoreia mais no sentido de servir as ovelhas. Mas aqueles que querem o status da liderança, geralmente é para usufruir ali da lã das ovelhas, né? Da obediência. Eles sonham com isso, aquele status, aquela grandeza, mas na verdade eles não querem servir, eles querem ser servidos. E Corá fez isso, né? Para vocês conhecerem um pouco quem era Corá, conforme a gente lê aqui, desligaram-se da congregação. Corá, ou seja, ele disse que não fazia mais parte da congregação de Israel. Pelo menos enquanto Moshe durasse enquanto líder. Então Corá, ele era filho de Tzchá, filho de Kehat, filho de Levi. No caso, Corá era bisneto de Levi, filho de Jacó, príncipe de uma das 12 tribos de Israel. Ele era o bisneto. E ele se une aqui com duas pessoas, Datã e Abirão. E Datã, Abirão, filhos de Eliabe, Eom, filho de Pelet, os quais eram das tribos de Ruben. Então você vê aqui, Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Eom, filhos de Pelet, os quais eram da tribo de Ruben. Você vê aqui que também vem da descendência de um rubenita. Então, você tem Corá, um levita, entrando em conluio com dois rubenitas para usurpar ali a coroa, digamos assim, do principado de Moshe. E Corá, que era o grande líder desses três, se desligou, né, da congregação. E o que eles fizeram? Eu sempre digo isso. Eles partem de três premissas verdadeiras para chegar numa conclusão errada. Toda rebelião, toda rebeldia, pode reparar, a pessoa parte com uma premissa até boa. A rebelião não começa do nada, começa com uma coisa convincente. Mas às vezes eles usam as premissas para chegar numa conclusão errada. A pessoa pode sim, Yaakov, utilizar de alguns pontos verdadeiros para chegar numa conclusão errada e levar a congregação ao erro. E estes se levantaram perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. Eles não se uniram com qualquer um, não. Veja aqui, um levita, dois rubenitas se juntando com 250 homens de renomes. Homens que eram líderes, que tinham influência sobre os demais, exatamente. E aqui, eles se ajuntam contra Moshe e partem com premissas verdadeiras. Eles não levaram argumentos fracos a Moshe, não. E eu vou provar que os argumentos deles estavam fundamentados na própria Torá, coisas que Moshe havia dito lá atrás. E eles baseando-se na palavra de Moshe, usando o que Moshe disse contra ele mesmo, mas isso tudo para chegar numa conclusão errada. Então, cuidado, o herege, ele vai partir de coisas verdadeiras para concluir erradamente. Ele não vai inventar uma coisa que não esteja na Escritura, ele vai pegar algo que está na palavra, tirar do seu contexto para usar na sua conveniência, né? Exatamente. Então, eles partiram de três premissas verdadeiras. Vamos ler aqui as premissas no versículo 3. E disseram-lhes, bastai-vos. Essa palavra, porque o hebraico ele é muito enfático. Bastai-vos a Moshe Arão, quer dizer assim, vocês querem tomar tudo para vocês? Pois toda a congregação é kadosh. Aí eu te falo, primeira premissa, a congregação Israel como todo era santo ou não era santo? Era o povo santo ou não era o povo santo? O povo separado, né? Então eles levaram um argumento mentiroso? Eles usaram este argumento.
Aí eu te falo, aqui eles apelaram para a coletividade, o argumento baseado na coletividade. Bastai-vos, pois todo Israel é santo. Quem que ia falar que não era santo? Vamos ler Shemote 19:6, Êxodo 19:6. Olha o que Moshe havia falado lá atrás, gente, em Shemote 19:6, ensinando a eles mesmos. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Veja que Coré usou um argumento da própria Torá contra Moshe. Moshe e Arão, bastai-vos, pois todo Israel é santo. E o próprio Moshe havia dito aqui, e vós sereis para mim um reino de sacerdote, um reino de Kohanim e um povo santo. Então, ele estava embasado até aqui na palavra, na própria Torá. Estão compreendendo? Sim. Depois da primeira premissa verdadeira, eles utilizam uma premissa individual, que eles dizem aqui. Toda a congregação é santa, isso está confirmado, né? Moshe havia dito isso. Todos eles são santos. A tradução diz assim, cada um é santo. Então aqui é a premissa da individualidade. Se a congregação é santa, é porque cada um individualmente também é santo. Né? Mas eles não foram sem embasamento. Aí que está. Quando uma pessoa se rebela, geralmente são pessoas inteligentes, não sábias, mas inteligentes. Elas vão embasadas com argumentos. Terceira premissa, o Eterno está no meio dela. Olha o que ele está falando. Aqui é a autoafirmação de credenciar. Se o Moshe, o povo todo é santo, e cada um é santo, e o Eterno está no meio da congregação, são três premissas verdadeiras. Porque olha onde ele estava embasado. Vamos para Shemote 29:45. Cá atrás, o Moshe tinha falado isso com o povo. Olha só. 29:45. E morarei, o Eterno falando que ele morará, e morarei entre os filhos de Israel e serei para eles Elohim. E aí? O Eterno estava no meio ou não estava? O próprio Moshe havia dito que o Eterno prometeu que iria morar no meio do povo. E Corá, Abirão e Datã levaram essas verdades para Moshe. Vem cá. É como se falasse assim, você mesmo disse que Israel é santo, todo Israel é santo. E você mesmo disse, vocês estão se apropriando, só vocês, do sacerdócio e do principado. Ou seja, usaram premissas verdadeiras para chegarem a uma conclusão totalmente errada. E é assim que o rebelde faz. Ele vem com meias verdades para você, para te enganar. E veja bem que aqui no versículo 1, Corá ele se ajunta a dois rubenitas para dizer, ó, não é só os levitas que são santos, não. Todo Israel é santo, logo vocês, rubenitas, também são santos. Mas, na verdade, Moshe, no versículo 10, Moshe desvenda a verdadeira intenção dele, de Corá. Corá não estava preocupado com os rubenitas. Corá não queria desfazer do sacerdócio, ele queria o sacerdócio. Corá, eles não estavam falando, ó, não é somente nós levitas que somos santos, os rubenitas também são. Mas ele usou esse argumento político para ganhar os rubenitas para o lado dele e os príncipes, os principais. Usar eles como massa de manobra. Corá usou os dois rubenitas, Datã e Abirão aqui, Datã e Abirão, como massa de manobra política. Porque Moshe, no versículo 10, olha o que Moshe aqui deflagra a verdadeira intenção por trás de Corá, do rebelde. Aqui no versículo 10 diz assim, e fez chegar a ti a todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo. E procurai também o sacerdócio. Olha que Moshe foi no âmago da questão. Corá, ele queria, na verdade, não era favorecer os rubenitas, usar os rubenitas como massa de manobra, os 250 dos grandes de Israel, né, dos príncipes, dos principais de Israel, dos influentes, homens de renomes, que eram influenciadores, para poder chegar ao sacerdócio. Moshe falou, não basta para vocês, filhos de Levi, ser uma tribo santa, ser separado, ainda você quer o sacerdócio? Então, Moshe vai aqui fazer uma prova para ver quem era quem. Falou, o Eterno vai até o Eterno diz a Moshe, mande que cada um pegue um incensário. Bom, se eles estão falando que qualquer um pode queimar incenso a mim, mande que cada um pegue um incensário. Porque o Eterno tinha falado lá atrás, quem não fosse capacitado para isso, morreria, né? Nós vemos a história dos dois filhos do sumo sacerdote, que foi lá oferecer um fogo estranho ao Eterno, foi consumido pelo próprio fogo do incensário, né? Então, o Eterno falou, pegue cada um dos 250 que se levantou um incensário e queima incenso.
além de Arão e seus filhos também com incensário. E eles se chegaram no outro dia até a porta, né? Mas não antes disso, deu o Eterno mandar chamar Datã e Abirão. E o que eles falaram? Nós não iremos. A maior maneira de você provar que você não é liderado é você não obedecer à liderança. Moshe, chame eles aqui. E eles falam, nós não iremos. É a maior forma de rebeldia, de uma declaração bem deliberada mesmo de insubmissão, né? Ainda falou assim, olha, você, Moshe, mandou recado, Moshe, não basta ele nos tirar de uma terra que mana leite e mel, falou que o Egito manava leite e mel. Olha o naipe, né, a categoria da pessoa quando está cega pela inveja, pela rebeldia. Chamou o Egito de terra que mana leite e mel e você nos trouxe para esse deserto. E não basta isso, ainda você não nos levou uma terra que mana leite e mel, uma terra... Cadê nossas eiras? Cadê nossas vinhas? Então, você veja, Corá usa um argumento inclusivo, mas fingido, apenas para obter apoio político dos rubenitas. Mas Moshe lança luz à sua verdadeira intenção, no verso 10, que eu acabei de ler, que era angariar para si o sacerdócio. Corá não queria abolir o sacerdócio, ele queria o sacerdócio para si. E estava, como você bem definiu, usando os rubenitas como massa de manobra ali. Geralmente, o rebelde ele precisa de pessoas que concordem com ele. Para concordar com ele, ele fala o que você quer ouvir. Ele fala o que os rebeldes, o que os enganados querem ouvir. Todo político, ele tem que falar o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa de ouvir. Porque ele quer usar o povo como massa de manobra. Isso era desde sempre. Sempre foi assim. Acontece hoje e acontecia há milênios atrás. Mas se a gente parar para observar aí também, mas pode reparar que Corá ali, a intenção dele de tomar o sacerdócio para ele, não era simplesmente ele querer prestar o serviço ao povo, não. Sim. Era a ganância. Ele queria o status. O status e a riqueza e as ofertas, oferendas. Sim, porque na própria Paraxá vai falando que todas as ofertas que os filhos de Israel levassem seria para Arão e para os seus filhos comerem. Teria que comer. O olho era nisso aí. Isso aí. Ele queria distribuir. Aí. Ele tá querendo distribuir toda essa riqueza. Ele sempre foi ganancioso. Ele é notório pelos textos bíblicos, né? Distribuir essa riqueza entre eles. Ele sabia que não tinha capacidade de fazer o que Arão fazia, porque Arão foi levantado pelo Eterno. Sim. Aonde Mas veja, quando a pessoa está mal intencionada, ele pegou argumentos da Torá. Claro que a Torá não estava escrita, digamos assim, mas ela é uma Torá oral, fresquinha. Moshe tinha acabado de falar que todo Israel era santo, que o povo era santo, e ele usou essas palavras contra Moshe. Vem cá, todo Israel não é santo? Cada um não o é? E o Eterno não habita no meio de todos. Por que só os levitas? Por que só vocês? E nisso os rubenitas, então ele está, Corá é um homem justo, está nos incluindo. Não, ele queria o sacerdócio. Ele queria o domínio. Muito, muito provavelmente pelo status, a posição e também, como Gabriel dissertou aqui, a avareza. Né, se beneficiar das ofertas. Então, Tehillim 106:16 vai nos dizer qual era a verdadeira intenção desses rebeldes. 106, versículo 16. Vai nos revelar qual era a intenção por trás, além, Gabriel, do status e além da avareza, tinha uma outra coisa, que Provérbios fala muito dessa palavrinha e dessa coisa, que aonde tem essa coisa tem confusão. Invejaram a Moshe no campo e Arão, o santo do Iarro. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Inveja. Uma palavrinha que em português tem 6 letrinhas, mas ela é terrível. Ela destrói, ela separa, ela divide, ela causa dissensão. Provérbios diz assim, aonde há inveja, há contenda. É impossível em um lugar ter um invejoso e esse invejoso não levantar falso testemunho, não levantar falsas acusações, não tentar derrubar aquele a qual ele inveja, porque a inveja corrói até os ossos. A inveja é muito poderosa para quem a detém. Tiago também falou a respeito disso. Moshe manda chamá-los, eles falam que não iriam subir, que o Moshe tampouco os levou para a terra que mana leite e mel, mas contrariamente a isso, os tirou de uma terra boa que manava leite e mel. Isso é desprezo às promessas de Elohim. O Eterno te tirar de um lugar que os próprios hebreus chamavam a terra de Egito de Eretz Mitzraim. Mitzraim era
terra das limitações. Mas aqui eles estão falando, Moshe nos tirou de uma terra que mana leite e mel.